Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Às vezes, quando estamos na abundância, louvado seja o nome do Senhor. Graças É fácil a gente adorar. É fácil a gente exaltar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É fácil a gente sair correndo por aí, aleluia, Jesus, ministrando a palavra. Aleluia, Jesus, adorando. Mas, aleluia, Jesus, eu quero ver, louvado seja o nome do Senhor, eu e você. Louvar quando a gente está lá dentro do vale. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Exaltar o nome do Senhor quando a prova está ali árdua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí que nós vamos ver se nós somos realmente verdadeiros adoradores do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Quando a gente clama, Deus atende. No peito o coração se acende. Até faz festa pro Senhor. Aleluia! A gente louva, ri, a gente adora. E o que era triste foi embora. E o deserto então passou. O nosso Deus se mostra então fiel. Ele nos escuta lá do céu. Responde a nossa oração. E sobre nós derrama seu favor, revelando em nós o seu amor. Digno é Ele de adoração. Mas quando o silêncio de Deus é tudo que a gente tem, o que fazer nessa hora? Será que a gente louva e adora, ou lamenta e chora? Qual é a nossa reação? Quero ver adorar no olho do furacão. Quero ver adorar no vale ou na prisão. Eu quero ver adorar na tempestade ou na dor. É aí que Deus conhece o verdadeiro adorador. Meu Deus, Glória a Deus, aleluia! o nosso Deus se mostra então fiel. Ele nos escuta lá do céu. Responde a nossa oração. E sobre nós derrama seu favor, revelando em nós o teu amor. Digno é Ele de adoração. Mas quando o silêncio de Deus é tudo que a gente tem, o que fazer nessa hora? Será que a gente louva e adora, ou lamenta e chora? Qual é a nossa reação? Eu quero ver adorar no olho do furacão. Quero ver adorar no vale ou na prisão. Eu quero ver adorar na tempestade ou na dor. É aí que Deus conhece o verdadeiro adorador. Quero ver adorar No olho do furacão, quero ver adorar no vale ou na prisão. Quero ver adorar na tempestade ou na dor. É aí que Deus conhece Glória a o verdadeiro adorador. Aleluia! Glória a Deus! Não importa a situação, somente adore o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, que vai estar no livro de 1 Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. É o tema da campanha. No seu capítulo 5 e no seu versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor.
a arca na terra dos filisteus. Causam-lhe aflições. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, o 2. E tomaram os filisteus a arca de Deus, e a meteram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Louvado seja o nome do Senhor. Levantando-se, porém, de madrugada, Asdod, e no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, e diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom, e tomaram, aleluia, Jesus, a pô-lo no seu lugar. E levando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, e diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom, e ambas as palmas das suas mãos cortadas, sob o limiar. Somente o tronco ficou, aleluia, Jesus, a Dagom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor conosco nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai nos relatar, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que o povo filisteus, aleluia, Jesus, um povo de guerra, louvado seja o nome do Senhor, um povo a qual vivia em guerra e um povo a qual vencia muitas guerras, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele povo filisteu, eles tinham um Deus, louvado seja o nome do Senhor, a qual eles adoravam. Que Deus era este, louvado seja o nome do Senhor? Um Deus chamado por nome de Dagom, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer mais que as cidades vizinhas, louvado seja o nome do Senhor, aquelas, aleluia Jesus, aquele povo tinha, aleluia Jesus, alguém a se reverenciar, um Deus, louvado seja o nome do Senhor, a quem ele servia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que em meio a contratempo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o povo filisteu, aleluia Jesus, lutando ali com o povo de Israel, a palavra do Senhor vai nos dizer que a arca do Senhor é capturada, louvado seja o nome do Senhor, e é levada para a casa de Dagom, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que eles pegaram uma arca do Senhor, levaram para a casa de Dagom, creio eu que dentro do templo, aonde Dagom ficava, aonde o povo filisteu se reverenciava a Dagom, louvado seja o nome do Senhor. Ali estava a arca do Senhor, e em frente à arca do Senhor, eles colocaram a arca de Dagom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças. Mas, meus amados irmãos, sabemos que o nosso Deus é soberano, sabemos que o nosso Deus é maior, louvado seja o nome do Senhor. E quando estava ali a arca do Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer que por volta da madrugada, já amanhecendo o dia, louvado seja o nome do Senhor, o, aleluia, Jesus, sacerdote de Dagom, louvado seja o nome do Senhor, foi até o templo. Quando ele chegou, ele encontrou, aleluia, Jesus, a estátua de Dagom jogada no chão, louvado seja o nome do Senhor, perante a arca do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que eles foram lá, pegou, aleluia, Jesus, a estátua de Dagom e colocou no seu devido lugar, diante da arca do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que mais uma vez, amanhecendo-se o dia, quando eles chegaram diante do templo, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus, a estátua de Dagom estava novamente sobre o chão. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que faltava algo. O que faltava? Faltava as mãos, faltava os pés, sobrando-lhe somente o tronco. Por quê? Ah, meu Deus do céu. Por quê? Porque, igreja, louvado seja o nome do Senhor, porque a estátua de Dagom estava diante da arca do Senhor. O que é a arca do Senhor? É a presença de Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele povo começou a ficar, é o Senhor. Aleluia. aquele povo filisteu começou a ficar preocupados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia Jesus, que o nosso Senhor, aleluia Jesus,
começou a agravar a situação daquele povo. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele começou a enviar, aleluia, Jesus, diante daquele povo, uma grande perseguição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que perseguição é essa? Uma grande enfermidade sobre aquele povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eles levaram a arca do Senhor para um lugar aonde não deveria estar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aqueles filisteus, grandes e pequenos, louvado seja o nome do Senhor, começou, aleluia, Jesus, a adquirir enfermidades. Começou a adquirir tumores, louvado seja o nome do Senhor. Começou a adquirir hemorroidas em suas partes íntimas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele povo começou a ficar preocupado, porque a arca estava ali, louvado seja o nome do Senhor. Eles reuniam príncipes, reuniam governadores, louvado seja o nome do Senhor, para tomar uma decisão, para ver o que queria fazer com aquela arca, mas a arca não poderia ficar mais ali. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele chegou à conclusão que a arca, louvado seja o nome do Senhor, devido a estar ali, a mão do Senhor começou, aleluia, Jesus, ir sobre a vida daquele povo. Eita, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que eles tomaram uma decisão. Eles pegaram a arca do Senhor, mas ao invés de ser devolvido a arca do Senhor para o povo de Israel, a palavra do Senhor vai nos dizer que eles pegaram a arca do Senhor e começou a andar de cidades em cidade. Em cada cidade que a arca do Senhor chegava, o povo, aleluia, Jesus, a mão do Senhor era sobre aquele povo, e aquele povo começava a ficar enfermo, aquele povo começava a adquirir doenças, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então aquele povo chegou a uma conclusão, louvado seja o nome do Senhor, que deveria e que seria necessário devolver a arca do Senhor. Aleluia. O que aquele povo era? Era um povo idólatra, louvado seja o nome do Senhor. Era um povo que temia o Senhor, mas adorava outros deuses. Meu Deus. Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor Jesus. Trazendo para os nossos dias de hoje, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui em um culto na tarde da bênção, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças. Na qual, aleluia, Jesus, eu acredito que a missionária deve ter convidado diversas pessoas para estarem aqui, louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que ela disse, a arca vai estar presente, louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que ela disse, o rei dos reis, os senhores dos senhores, vai estar na casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitos não vieram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perdeu quem não veio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a arca está entre nós. Aleluia. A arca está presente em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças Eu a acredito Deus. que se a missionária anunciasse, louvado seja o nome do Senhor, que haveria aqui, aleluia, Jesus, que estaria aqui um pregador de renome, louvado seja o nome do Senhor, ou até mesmo uma cantora de renome, louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que aqui não teria espaço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acredito que aqui não ia caber. Talvez ia ter que ir lá para o meio da rua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas como é uma pessoa anônima, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as pessoas não quiseram ver. Não quiseram. Aleluia, Jesus. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, só pelo fato de você estar aqui, eu quero dizer para você, você vai sair daqui com a tua grande bênção. Você vai sair daqui com a tua grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque a arca está presente em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, estão idolatrando homens, estão idolatrando mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim, missionária? Ah, vou te falar agora. Louvado seja o nome do Senhor. Cantoras de nome, louvado seja o nome do Senhor. Se anunciar que vai estar em tal lugar, tem pessoas que saem de cidade em cidade, mas vai atrás. Mas quando a gente sai, a gente evangeliza, a gente fala, a arca vai estar lá. Louvado seja o nome do Senhor, eles não vão. Graças Louvado a seja o Deus. nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não sabendo que a arca é Jesus. Aleluia. Não Deus. sabendo que Ele tem poder. Aleluia. Não sabendo que Ele tem poder para salvar, para libertar, para curar. Glória a Deus. Não sabendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão vos acrescentadas. Aleluia. Louvado seja o nome do Graças Senhor. a Deus. Quantos pastores, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que, aleluia, Jesus dirige a igreja, louvado seja o nome do Senhor, pagam valores absurdos a cantores, a pastores para ir ministrar na tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles vão, mas será que a arca está presente?
Louvado seja o nome do Senhor. Pode até encher. Louvado seja o nome do Senhor. Mas será que o principal, que é a arca, vai estar presente? Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a De Deus. repente a arca pode até estar presente. Mas será que o culto de adoração vai ser realmente prestado à arca, que é o nosso Senhor Jesus Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Graças Que a Deus. possamos, aleluia Jesus, que possamos nos levantar, nos colocar em posição, louvado seja o nome do Senhor, e prestar ao nosso Deus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, um culto de adoração por excelência, um culto de adoração a Ele, porque é digno de honra, digno de glória, louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente se dispõe a fazer, se dispõe a se dedicar à obra do Senhor, o Senhor não mede esforço, o Senhor não se hesita em nos abençoar, louvado seja o nome do Senhor. Então quero perguntar para você nessa tarde, qual é a tua petição? Qual é a tua necessidade? Graças. O que você está precisando? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há 2 meses atrás, mais ou menos uns 3 meses atrás, louvado seja o nome do Senhor Jesus, passei por uma situação na minha vida na qual, louvado seja o nome do Senhor, não tem aquele ditado que a pessoa costuma dizer, eu coloquei um pé na cova, eu coloquei os 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quase tive a minha vida ceifada. Aleluia, Jesus. Mas, meus amados irmãos, quando somos servos do Senhor, entregamos a nossa vida a Ele, deixamos Ele tomar o controle e a direção da nossa vida. Pode vir o que for, pode vir qualquer tipo de enfermidade, pode vir o que for contra a sua vida, mas quando Deus se levanta do trono, Ele levanta para te resgatar, Ele levanta para te abençoar, Ele levanta para te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mediante a situação que eu passei, aleluia, Jesus, no período de enfermidade, quando eu voltei para a minha casa, eu tive que entrar pelo INSS. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E todos conhecem, muitas pessoas conhecem como é o INSS. Quando você vai para lá, louvado seja o nome do Senhor, é uma fila enorme. É 20 na sua frente e 30 atrás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu estava ali naquela fila. Estava ainda fraca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passei, aleluia, Jesus, por aquele médico, pelo aquele perito, aleluia, Jesus. A médica que me acompanhava me deu 3 meses para ficar afastada. Mas quando eu passei pelo médico do INSS, nunca tinha ficado antes, não tinha experiência nenhuma. Entrei, louvado seja o nome do Senhor, na sala. Ele olhou para mim, aleluia, Jesus. Olhou nos meus exames, meus documentos. Aleluia, Jesus mal encostou em mim. Virou para mim e disse que eu pudesse ir embora. Louvado seja o nome do Senhor, eu estava liberada. Glória a Deus. Fui para casa. Achei que estava 3 meses de licença. Quando passou o mês que eu estava de licença, chegando para o 2º mês, eu resolvi ir na empresa que eu trabalho. Quando eu cheguei na empresa que eu trabalho, a moça do RH virou para mim e falou assim: você já era para ter voltado a trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Você praticamente está dando como abandono de emprego. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor sabia que eu não tinha condições nenhuma em retornar ao trabalho, porque eu ainda estava tomando antibióticos, estava ainda tomando medicação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali eu entrei em desespero. Ali eu comecei a ficar preocupada. Senhor, como, Senhor? Eu tenho 8 anos de emprego, o Senhor vai dar como abandono de emprego. E o Senhor sabe que eu não estou bem. O Senhor sabe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Voltei para casa, igreja. Fui na minha médica, peguei um novo laudo. Fui marcada para o dia seguinte e voltei para casa. Entrei no meu quarto. Aleluia, Jesus. Fiz uma oração ao Senhor e falei com o Senhor. Senhor, tem momentos e situações em nossa vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e pedi ao Senhor, sentei na minha cama e falei assim: Senhor, senta aqui comigo do meu lado. Aleluia. Eu preciso Deus. falar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ali eu senti que o Senhor sentou do meu lado. Eu virei para o Senhor e disse: Senhor, eu vou ser sincera para o Senhor. O Senhor viu o que eu passei. O Senhor viu o que eu tive que enfrentar e o que eu enfrentei. E o Senhor sabe que tem momentos em nossa vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você dá um abraço, mas você precisa de um abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Tem momento na sua vida que você incentiva alguém, mas você precisa ser incentivado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Verdade, Jesus. Deus. Tem momento que você ri para alguém, mas sendo que na verdade você gostaria de chorar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu expressei essas 3 palavras para o Senhor. E o Senhor prontamente, quando eu abri a palavra, o Senhor falou comigo.
Aleluia. maior que está contigo. Glória a Deus. Louvado aleluia. seja o nome do Forte Senhor. Deus. O Senhor falou Aleluia. comigo naquela tarde. Meu coração se acalmou. Eu agradeci ao Senhor. Aí eu virei para o Senhor e falei assim: Senhor, eu vou lá amanhã, Senhor. Mas eu vou pedir ao Senhor um negócio. Senhor, o Senhor sabe que quando a gente chega lá é 20 atrás e 30 na frente. Eu não quero enfrentar a fila, não. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor sabe das minhas condições. Não quero enfrentar a fila, não. Só vou lá, mas não quero enfrentar a fila, não. Quando eu cheguei lá, tinha 3 na minha frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me chamaram. Entrei para a sala. O médico virou para mim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mandou eu sentar. Virou para mim e falou assim: conta para mim o que está acontecendo com você. Louvado seja o nome do Senhor. Contei o que estava acontecendo comigo. Ele virou para mim e falou assim: me mostra os seus exames. Ele olhou os meus exames. Depois ele falou: senta naquela maca. Eu vou te examinar. Ele me examinou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Depois ele virou para mim e falou comigo: olha, você perdeu um mês, pelo que eu estou vendo aqui. Mas eu vou jogar no sistema, vou ver o que eu posso fazer por você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele jogou no sistema. Ele falou assim: olha, não se preocupa não. Eu consegui recuperar o mês que você perdeu. Meu Deus, aleluia. Depois ele virou para mim e falou assim: olha, presta atenção que eu vou falar para você. A partir de agora você vai estar liberada. Mas eu quero que você cuide da sua saúde. Eu quero que você tome as medicações que você precisa tomar. Eu quero que você passe nos médicos que você precisa passar. Aleluia. Louvado seja o nome do Glória Senhor. a Deus. Eu quero que você cuide da sua saúde. Depois ele virou para mim e falou assim: olha, e vai com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu saí dali, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me deu mais um mês a mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sabe qual foi o mais interessante, igreja? O mais interessante é que o primeiro médico que me atendeu, ele era funcionário do INSS. E quando eu estava lá em casa olhando os papéis, aleluia Jesus, sabe o que estava escrito? E carimbado. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz para te honrar. Olha o que Deus faz quando você coloca a tua causa na mão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu estava lendo, eu falei assim: meu Deus, peraí, tem alguma coisa aqui? Sabe o que estava escrito? Presidente do INSS. O Senhor colocou para me atender. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus. Deus. Então eu quero dizer para você nessa tarde: vale a pena adorar esse Deus. Vale a pena exaltar a este Deus. Aleluia, Glória a Jesus. Deus, aleluia. Não importa o que você vai enfrentar, o que você vai passar, ou o que você está vivendo, mas não deixe de adorar e exaltar ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Rei da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que você aqui nessa tarde possa sair daqui confiante e tendo a plena certeza de que o nosso Deus é o nosso Deus. Pode vir o que for contra a sua vida, contra o teu ministério, contra a tua família, mas quando Deus fala assim: é hoje que eu vou abençoar minha filha, é hoje que eu vou abençoar o meu filho, não adianta pra ninguém, porque até presidente Ele usa pra te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus possa te abençoar nessa tarde. Amém. E assim eu agradeço em nome do Senhor Glória a Deus, Jesus. aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, Aleluia. louvado seja Deus. Bendito aleluia, seja o teu Jesus. nome. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Confesso para a igreja que eu amo adorar a igreja. Eu não sou cantora, Aleluia. mas eu amo adorar o nome do Senhor, que é digno de honra e digno de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja passando por uma situação na tua vida, por algum momento. Louvado seja o nome do Senhor, por alguma prova.